Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus alunos ibadianos. Louvado seja Deus, porque nós encerramos um livro e vamos iniciar mais um livro que é Epístolas Paulinas, onde nós vamos tratar de assuntos, conhecer um pouquinho do grande apóstolo Paulo, após Jesus Cristo, acho que é o nome mais conhecido, né? Do Novo Testamento, pelos seus feitos. Então nós vamos conhecer um pouquinho da vida do apóstolo Paulo, vamos falar um pouquinho sobre as suas viagens missionárias e vamos tratar das suas cartas paulinas, né? No total, acredito eu, de 14 cartas, e nós vamos ver todo esse processo e vocês vão gostar muito, eu tenho certeza disso, tá? Então hoje nós vamos startar com a unidade 1, que vai falar a vida e os fundamentos da igreja, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória, a vida de Paulo, e também já iniciar no capítulo 4, 3 e 4, Romanos, e no 5, Gálatas, né? Que nós vamos estar estudando. Na unidade 2, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Unidade 3, 1º e 2º aos Coríntios, ou 1ª e 2ª aos Coríntios. Depois Tessalonicenses, 1ª e 2ª também. Na unidade 4, Timóteo, Tito e uma mensagem então aos pastores e líderes das igrejas. Amém? Eu conto com vocês. E graças a Deus pela vida de vocês, nós vamos ter um modelo um pouco diferenciado doravante, né? Hoje vamos ter, já iniciando um novo modelo, onde não estará só o Mateus aqui, mas também outros professores juntos. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito rico para a vida de vocês, né? Então vai estar aqui hoje o Mateus, pastor Mateus e o Itair, são os professores de vocês, e vão estar então ministrando para a vida de vocês. Então eu conto com o empenho e toda a dedicação de vocês, tá bom? E Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos pela vida do IBAD e pela vida de cada um dos nossos alunos, que são a razão da existência, os nossos professores, que possam ter a direção e a capacitação do Espírito Santo. Meu Deus, muito obrigado. E a aula de hoje seja uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Amém. Então é isso aí, pessoal. Conforme eu havia comentado na nossa última aula, agora eu não estou sozinho. Assim como a palavra de Deus nos diz que os discípulos, quando eles saíam em mais de um, na verdade. Eu agora estou com a equipe completa, e depois dessa abertura que o diretor do nosso curso médio de teologia do IBAD de Matão, pastor Natanael, já deu para vocês. Então agora nós vamos entrar de fato na unidade 1 do livro Epístolas Paulinas. E começando no capítulo 1, então, Itaí, nós vamos falar sobre a trajetória do apóstolo Paulo. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com todos. Vamos dar início, então, falando sobre a trajetória do apóstolo Paulo. Primeiro, a gente precisa fazer uma introdução, né? O que são os livros Epístola Paulina? Paulo escreveu 13 cartas, e elas apresentam, entre outros assuntos, a preocupação de Paulo e o cuidado dele pela igreja. Então, as epístolas paulinas, elas vão destacar sempre a preocupação do apóstolo Paulo e o seu cuidado com a igreja. Os seus ensinamentos servem de base doutrinária para as igrejas cristãs até o dia de hoje, e continuará assim até a vinda de Cristo. Paulo, ele influenciou profundamente a história da igreja, e suas epístolas, os trechos que ele escreveu, serviram de grande influência para tomadas de decisões de líderes ao longo da história. Martinho Lutero, por exemplo, ele foi influenciado pelos escritos de Paulo, e através desses escritos, Martinho Lutero se tornou o grande reformador da igreja. A unidade 1, o capítulo 1, vai falar sobre a trajetória do apóstolo Paulo, então. Todos nós sabemos que Paulo, ele foi um dos líderes da igreja. Mas quem foi Paulo? Onde nasceu? Quais eram as características de sua família? Com quem ele aprendeu? O quanto ele aprendeu?
Existe muita coisa na trajetória do apóstolo Paulo que vai servir para nós, para entendermos o seu comportamento, a sua conversão e o conteúdo de suas cartas. Falando do apóstolo Paulo, nós sabemos que, além de um dos líderes da igreja, ele foi um missionário, ele foi o sistematizador da doutrina cristã. Sabemos que ele era filho de judeus, sua família era uma família de posses, uma família rica. Também sabemos que ele era da tribo de Benjamim, ele era benjaminita, descendente de Benjamim. A princípio chamava-se Saulo, que fazia referência ao rei Saul. Só depois começou a ser chamado de Paulo. Sabemos também que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Aprendeu a falar grego, hebraico e aramaico. Acredito eu que a língua mater de Paulo era o latim. Por que sua língua mater era o latim? Eu acredito isso. Porque Tarso era uma província romana e o latim era a língua mater dos romanos. Então, nós analisando isso, a gente começa a perceber que Paulo era uma pessoa diferenciada em seu tempo. Imaginem quantos contemporâneos do apóstolo Paulo falavam 4 idiomas. Seriam pouquíssimas pessoas. E, se nós analisarmos a trajetória, a vida deste homem, nós vamos entender que Paulo, desde o ventre de sua mãe, ele tinha um chamado. Paulo não foi um remendo na história. Todo o treinamento, toda a bagagem, toda a instrução que ele recebeu é o que seria útil para ele ser no futuro o apóstolo dos gentios. A capacidade de comunicação que ele tinha, os vários idiomas que ele falava, o amor que ele tinha pela obra de Deus, isso aí tudo foi base de sustentação para o seu ministério. Então, entendendo isso, nós enxergamos através da vida de Paulo o amor de Deus para conosco, para nós gentios, que fomos tornados filhos de Deus. Amém? Amém. E a gente percebe aqui, Itaí, que conforme você falou, né, o cuidado de Deus com as gerações que viriam depois de Paulo. A gente vê aqui que Paulo falava vários idiomas, ele tinha toda a capacitação intelectual para que o alcance no chamado e propósito que Deus tinha para ele, para que eu e vocês, né, os gentios, pudéssemos ser alcançados, o cuidado de Deus desde o fundamento de Paulo até todo o transcorrer e o discorrer da história. Algo interessante é que fica muito marcado que Paulo ele perseguia os cristãos. Só que quando a gente começa a estudar a história dele antes de sua conversão, nós conseguimos entender que essa perseguição ela não era motivada por ódio. Essa perseguição era motivada pelo zelo da lei de Deus. Exatamente. Então Paulo ele não tinha um coração odiador, ele não perseguia os cristãos por nada. Ele perseguia pelo zelo das leis de Deus. Esse zelo e esse amor pela obra de Deus, depois que Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, se transformou em amor para com o próximo e um amor para com Jesus. Então veja que bastou o encontro de Paulo com Jesus Cristo para transformar o zelo que ele tinha pela lei, o zelo que ele tinha pelas tradições judaicas, para o amor a Jesus e o amor aos povos. Lembrando então que a conversão de Paulo, após o encontro dele com Jesus, Paulo perdeu a visão. E o Senhor orientou ele a entrar na cidade e ele ficou hospedado na casa de Judas. O Espírito Santo ele falou a Ananias, para Ananias ir até onde Paulo estava e orar. Então a gente vê o zelo de Deus e a forma do agir de Deus. Como o Senhor agia naqueles tempos, o Senhor ainda age hoje. Então, se nós formos pegar a história, Paulo, da tribo de Benjamim, o rei Saul era da tribo de Benjamim também. Então, a gente vê o primeiro rei de Israel e depois o primeiro discípulo dos gentios, o apóstolo dos gentios. Então, sempre o Senhor iniciando algo e mostrando e deixando reforçado aquilo que ele inicia. E veja bem, a escolha de Saul, ela foi uma escolha dos homens na tribo de Benjamim. Paulo, depois, foi uma escolha do próprio Deus, da tribo de Benjamim. Então a gente vê o Senhor honrando agora essa tribo também através de Paulo. É uma história profunda, fantástica, e que nós vamos discorrer ao longo deste vídeo, agora com o pastor Mateus fazendo seus comentários. Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu cumprimento aqui aos amados também, você aluno que está em casa. Com certeza é inegável a importância que o apóstolo Paulo teve, principalmente na questão do evangelho que foi levado aos gentios, né?
Nós sabemos toda a tradição judaica e toda a orientação que ele recebeu, percorrendo e perfazendo todos os ritos, né, que um menino judeu recebe em toda a sua infância, em toda a sua juventude. E com certeza o apóstolo Paulo, ele recebeu toda essa orientação e usou toda essa capacitação que ele recebeu em prol depois da obra do Senhor. Nós vamos ver inclusive nessa noite que ele utilizava de conceitos que ele recebeu na criação dele como judeu, para que depois ele pudesse alcançar as pessoas, tanto pregar para os judeus como também para os gentios. Então é inegável a importância que o apóstolo Paulo teve, reconhecido como apóstolo pelo Senhor e levando esse ensinamento aos gentios, que foi algo maravilhoso e chegou até nós. E é importante, o pastor Mateus e Itaê, que é inegável os dons que Deus colocou na vida de Paulo, assim que ele coloca na nossa vida. Por que eu falo isso? Eu sempre falo para as pessoas que muita gente fala, eu sinto que Deus tem um chamado ministerial na minha vida, eu vou abandonar a faculdade, eu vou deixar de fazer as coisas. Não, para de fazer isso. Olha, se você está pensando em parar a tua faculdade agora, eu sei que nós temos alunos do IBAD que estão na faculdade, continue, sabe por quê? Porque a tua formação superior, ela pode ser uma chave para destravar lugares para você entrar e anunciar as boas novas de salvação, que se você não tivesse, você não chegaria. E o apóstolo Paulo, ele era muito inteligente. É claro, não é à toa que ele fez tudo que ele fez e a gente vai discorrer. Mas ele, em vários momentos das viagens missionárias, que é o próximo tópico que a gente vai entrar, ele usava da sabedoria que ele adquiriu como um gatilho para que as portas fossem abertas e ele introduzisse então o evangelho de salvação. Paulo, ele participou de 3 viagens missionárias ao todo, né? Ele nunca estava sozinho nessas viagens, porque a realidade dele é óbvio que era bem diferente da nossa realidade. Hoje, quem de nós que faz uma viagem sozinho, né? A Bíblia mesmo orienta que é melhor nós estarmos em pelo menos 2. Jesus enviava os discípulos de 2 em 2. Então Paulo, ele nunca estava sozinho. Mas é importante nós destacarmos que as viagens missionárias, elas começam após uma revelação que os irmãos receberam na igreja de Antioquia. O livro nos traz isso bem claro, e a Bíblia reforça isso também. A igreja de Antioquia era uma igreja muito relevante na sua época, de profetas, de homens de Deus, homens que tinham uma vida dedicada ao serviço, à adoração e também ao jejum. E certa feita, em Atos 13, versículos de 2 a 3, a Bíblia vai dizer que esses irmãos em Antioquia, eles estavam orando, e foi nesse momento que o Espírito Santo deu uma direção para eles, para que eles enviassem outros irmãos, dentre eles Paulo e Barnabé, nessa primeira viagem missionária. Eles foram enviados então a outros lugares, a Ásia Menor, a Europa, assim como nós vamos descrever e decorrer aqui. Então o Espírito Santo traz uma direção e envia os apóstolos para que esse evangelho fosse propagado. Tudo aquilo que começou em Atos, quando Jesus já havia dito a eles para serem testemunhas, é o que começa a acontecer nessas viagens missionárias de Paulo. Então a primeira viagem missionária, ela acontece do ano 46 ao ano 48 depois de Cristo. Nessa viagem missionária nós destacamos a presença de Paulo, Barnabé e também João Marcos. Mas João Marcos por um período curto de tempo. Logo numa primeira etapa, depois ele acabou se separando de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, eles vão até Chipre, na ilha de Pafos. Essa passagem diz quando eles encontram o procônsul Sérgio Paulo ali e pregam a palavra para aquele homem. E depois de Chipre, eles se deslocam para Perge, Antioquia de Psídia e alguns outros lugares. Você vai encontrar, inclusive, na página de número 20, nós temos um mapa no nosso livro base, o nosso livro texto, que vai trazer toda a trajetória e todas as cidades que essa primeira viagem missionária eles percorreram. Eles passaram também por Icônio, Listra, Derbe, e depois voltavam a Antioquia, compartilhando com a igreja quais eram as boas novas. E é importante destacar que também nessa primeira viagem, muitos gentios se converteram, mas alguns judeus rejeitavam a mensagem de Paulo, a mensagem de Barnabé, dizendo que isso não agradava a eles.
Mas o importante é que o Senhor estava alargando as fronteiras e alcançando outras pessoas. Já no período de 49 a 52 depois de Cristo, nós temos a segunda viagem missionária. Nesta feita, Barnabé já não participou, mas sim Paulo e Silas. Na verdade, houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé a respeito de João Marcos. Como João Marcos havia deixado a comitiva da primeira vez, Paulo também não consentiu que ele participasse agora. Mas isso foi interessante, porque Paulo e Silas partiram para uma região e Barnabé depois assume uma outra localidade e o evangelho continuava se expandindo. Então, numa primeira etapa dessa segunda viagem missionária, eles revisitaram as igrejas onde eles passaram da primeira vez, e foi em Listra que eles conheceram Timóteo, um discípulo amado como um filho por Paulo, que foi muito grandioso depois na obra do Senhor, foi muito útil para a obra do Senhor. E no meio dessa segunda viagem missionária, quando eles estavam em Troade, foi interessante porque o Espírito Santo ele muda o rumo, muda a trajetória. Até então eles não haviam chegado à Europa ainda. E o Espírito Santo traz uma visão e eles entendem nessa visão, um homem clamava que eles fossem para a Macedônia. E é aí que o Evangelho chega oficialmente à Europa pela primeira vez, quando eles estão em Filipos. E várias coisas acontecem ali em Filipos. Você vai se lembrar de Atos capítulo 16, aquela famosa passagem em que Paulo e Silas foram presos e à meia-noite o Senhor fez um terremoto no cárcere e a glória se manifestou. Isso acontece nessa vez na Macedônia, em Filipos. A conversão de Lídia, a libertação daquela jovem que era possessa por um espírito maligno de adivinhação, todos esses fatos acontecem nessa vez em Filipos. Depois de passar por Filipos, eles também visitam a Tessalônica, a Bereia, Atenas e também Corinto. No nosso livro, na página de número 22, você vai encontrar um segundo mapa, o mapa da segunda viagem missionária, descrevendo todo o trajeto e todas as cidades. Em Corinto, eles permanecem 1 ano e 6 meses e depois visitam a Cencreia, Éfeso, Cesareia e retornam a Jerusalém e depois a Antioquia. Antioquia era então a base missionária. Eles sempre retornavam para Antioquia para que eles pudessem organizar as coisas, compartilhar as boas novas e planejarem, diante com a vontade do Senhor, quais seriam as próximas etapas. E finalizando aqui então a terceira viagem missionária de Paulo, ela acontece de 53 a 57 depois de Cristo. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 4, você vai encontrar uma relação de vários irmãos que participaram dessa viagem, inclusive Timóteo. Timóteo estava presente nessa segunda viagem. Quais foram as localidades que eles visitaram então? Eles permaneceram 2 anos em Éfeso, mas também foram à Grécia, a Macedônia, Cesareia e regressaram a Jerusalém. Mais uma vez, na página 23 do seu livro, você vai encontrar um mapa com todas as cidades e todo o trajeto. Quando eles visitam Jerusalém, Paulo é capturado pelos judeus e levado à prisão. Ele é encarcerado em Roma. Mas para Paulo não havia tempo ruim. Ele aproveitou o tempo da prisão para escrever cartas e fortalecer as igrejas que já tinham recebido a visita presencial deles. A tradição vai dizer, não a Bíblia, mas a tradição da época vai dizer que no ano 63 depois de Cristo, Paulo ainda se desloca à Espanha como missionário ali, para fazer a obra. Alguns até consideram essa como sendo uma quarta viagem missionária, mas nós não vamos nos deter nessa questão agora. Paulo então fica por um tempo na Espanha, mas novamente ele é preso em Roma, e é em Roma, no ano de número 64, que ele sofre o seu martírio. Paulo, depois de aprisionado, ele acaba morrendo também por amor ao Evangelho. E nós aprendemos com a vida de Paulo que ser missionário, levar as boas novas, é muito mais do que pregar algo, mas é ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo para que seja feita a vontade de Deus. Presta atenção agora, olha, esse daqui é um mapa da primeira viagem de Paulo. Esse aqui em cima da minha cabeça é o mapa da segunda viagem do apóstolo Paulo, e esse daqui em cima da cabeça do Itaíra é da terceira viagem do apóstolo Paulo. Olha só a trajetória que ele fez nessas 3 viagens e o intervalo de tempo.
Só alguém extremamente convicto do chamado e do propósito que Deus tinha, assim como o pastor Mateus acabou de falar, que é mais do que pregar, mas é ser guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos estar convictos 24 horas por dia, 7 dias da semana daquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe por quê, Itair? Porque senão a gente não consegue cumprir aquilo que Deus colocou. E um ponto interessante, a gente está falando aqui de quem? De Paulo, certo? Qual que era o título dele mesmo, que o pastor Mateus falou que reconhecido pelo próprio Cristo? Apóstolo. Apóstolo. Então, o que é um apóstolo? Qual que é o papel do apóstolo? Cumprir o apostolado. Cumprir o apostolado. Eu já falei isso em algumas aulas. O apostolado, ele aparece na história, pela primeira vez na história romana. Então, eu sou dono de um território, e o pastor Mateus e o Itair são os meus generais lá que trabalham comigo. Nós batalhamos, guerreamos e conquistamos lá a terra do pastor Natanael, sabe? A casa dele lá em Araraquara, com aquela churrasqueira que sempre tem picanha, nós conquistamos aquilo. A partir do momento que nós conquistamos aquele território, então eu vou enviar agora o Itair e falar: Itair, a partir de agora você vai tomar conta daquele lugar, só que agora você vai implementar a nossa cultura naquele lugar. O apóstolo era o enviado para estabelecer a cultura da sua pátria no lugar de conquista. O que Paulo fazia? Por onde ele passava, ele estabelecia o quê? As verdades da pátria dele. E agora, depois do encontro com Cristo, qual que era a pátria dele? Pátria celestial. A pátria celestial. Então entenda que em todos esses lugares onde o apóstolo Paulo passava, por toda essa trajetória, apanhando, sofrendo e até depois no final sendo morto, ele nunca deixou de estabelecer a realidade da pátria dele nos lugares onde ele estava. Mas para que tudo isso acontecesse, pastor Mateus, além do conhecimento, na verdade, além de entender o chamado e propósito, a gente vai ver um pouquinho então sobre os conhecimentos do apóstolo Paulo. Com certeza, já foi até mencionado pelo Itair na introdução um pouco a respeito da linhagem dos conhecimentos que ele tinha. Se você pegar a sua Bíblia depois em Filipenses capítulo 3, versículo 5, o próprio apóstolo Paulo, ele vai fazer a defesa disso. Ele vai dizer que ele era da origem dos hebreus, ele vai dizer que ele era da tribo de Benjamim, e ele vai dizer que quanto à lei, ele era fariseu. E nós sabemos que um fariseu era uma pessoa bem instruída na palavra do Senhor, nas escrituras da sua época. Nós não podemos negar que Paulo era versado na Torá, em todas as narrativas do Antigo Testamento, os livros proféticos, enfim, Paulo conhecia isso na palma das suas mãos. Como lembrado pelo Itair também, ele foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel, um doutor da lei, respeitadíssimo e membro do Sinédrio naquela época. Então Paulo, ele obteve conhecimento de maneiras aprofundadas, mas também no convívio com a sua família, porque na cultura judaica a criança ela já aprende sobre a palavra e sobre as orações e costumes desde bem pequena. Então Paulo recebeu uma instrução religiosa muito forte desde pequena, e nós vamos ver que nas epístolas que Paulo escreve, ele aborda alguns assuntos que se relacionam com o Antigo Testamento. Ele vai falar sobre a circuncisão, ele vai falar sobre a fé de Abraão. Então nós podemos ver que Paulo ele tinha o conhecimento apropriado e necessário para explanar as suas mensagens tanto para os judeus quanto para os gentios, levando então as boas novas do reino dos céus. E nós vemos que esse conhecimento de Paulo, ele se aplica então nas cartas em que ele escreve. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele escreve, por exemplo, no livro aos Romanos, e ele faz um paralelo entre a promessa do filho de Abraão, Isaque, como promessa de filho, e uma vez então aqueles que são alcançados por Cristo também se tornam filhos e filhos da promessa, herdeiros da promessa. Abraão recebeu a promessa de um filho e nós também recebemos isso em Cristo, nos tornamos filhos do Senhor. Nós vamos ver também que Paulo ele explora a questão da murmuração do povo no deserto e ele orienta a igreja em Roma dizendo que esse tipo de murmuração, esse tipo de comportamento não agrada ao Senhor, que isso se configura num pecado, em algo que não agrada a Deus e acaba afastando o Senhor das nossas vidas.
Nós vamos ver então que Paulo ele explora esse conhecimento nas epístolas em que ele escreve. E no livro que nós temos como base, na página de número 26, você vai encontrar uma tabela que traz algumas citações que Paulo fez menção a textos, a eventos e ocasiões do Antigo Testamento. E nós vamos falar também um pouquinho a respeito do conhecimento que Paulo tinha, mas um conhecimento filosófico. Nós vimos aqui o conhecimento nas Escrituras, na cultura e na lei judaica, mas Paulo era um homem notável à sua época, como já foi dito aqui pelos colegas. Paulo ele conhecia muito bem o idioma e a filosofia grega. E Paulo não conhecia só o idioma popular, ele conhecia também o idioma literário. Ele era um mestre no idioma popular e no idioma literário. Tanto é que ele escrevia as suas epístolas em grego. Paulo ele tinha essa facilidade de comunicação. Ele atingia tanto pessoas mais simples quanto pessoas de um elevado nível hierárquico, pessoas de uma posição social maior. E nós vemos nisso a graça do Senhor, porque Deus, Jesus Cristo, ele alcançou Pedro, um homem quase sem cultura nenhuma, a Bíblia o chama de iletrado, mas ele foi útil para a obra do Senhor. E o Senhor também alcançou Paulo, um homem extremamente técnico, se é que podemos dizer assim, e ele também foi um instrumento poderoso para que o Evangelho chegasse a muitas pessoas. Paulo conhecia, além do idioma, também os pensamentos dos filósofos gregos. E nós vamos ver, por exemplo, na epístola a Tito e em 1 aos Coríntios 15:33, algumas citações que o apóstolo faz, pegando sempre um conhecimento prévio para trazer um conhecimento novo a respeito do reino. Paulo faz uso também da linguagem dos esportes. Na página 28 do nosso livro, nós temos uma tabela com alguns exemplos. Paulo vai falar a respeito da corrida, da coroa, de lutar, do atleta. Então é interessante que Paulo ele usava dos conhecimentos prévios que as pessoas já tinham para que ele pudesse explorar então e levar a mensagem da salvação. E é claro que o conhecimento ele não limita a nossa fé. O conhecimento ele é muito importante, desde que ele é usado para a glória do Senhor. E nós vemos então que Paulo ele usava muito isso. Ele fazia uso do conhecimento que ele tinha para pregar o Evangelho e também a sã doutrina. Sabe o que eu acho extremamente interessante na vida de Paulo e que nós podemos aplicar no nosso dia a dia? Ele era extremamente estrategista. O que isso significa? Ele usava de todo o conhecimento que ele teve antes da sua conversão, depois do tempo ali, porque nós sabemos que antes de Paulo sair para a sua primeira viagem missionária, ele teve um tempo ali de preparo, sendo lapidado. Conforme o pastor Mateus falou, ele atingia vários tipos de público. Então, se nós aplicarmos para o nosso dia a dia hoje, para nós que estamos diretamente ligados na esfera da igreja, que estamos dentro dos nossos salões de culto, celebrando os cultos, recebendo pessoas, nós não conseguimos filtrar o tipo de pessoa que vai entrar. Mas nós precisamos entender, e é uma das coisas que eu sempre aprendi, é você fazer a leitura da pessoa que está chegando para saber como você vai fazer a abordagem, para quê? Para depois entrar no 2.3, o que é? É a doutrina da salvação. Existe um objetivo. Qual é o nosso objetivo aqui? Anunciar as boas novas de salvação. Agora, o como fazer isso, cabe a nós, através de toda a sabedoria que Deus já nos deu e da nossa capacitação, encontrar o melhor caminho. Para quê? Para que as vidas possam chegar a Cristo e se entregarem, e para que assim o reino de Deus ele vai ser estabelecido e a nossa família como corpo ela vai crescer sempre. E aí nós entramos então no 2.3, que é o que? Itaíra, a doutrina da salvação. Ok. Bacana nós falarmos agora, porque nós vamos entrar em uma outra área do conhecimento. Até agora nós estávamos falando do conhecimento intelectual, que Paulo tinha e era útil, como o pastor Mateus disse. O pastor Mateus também disse que o conhecimento das ciências, o conhecimento intelectual, ele não atrapalha em nada a nossa vocação. E o apóstolo Paulo, ele é prova disso, porque apesar de ter todo esse conhecimento no campo intelectual, ele obteve profundas revelações. O Espírito Santo revelou a ele coisas profundas
E quando nós falamos agora do conhecimento doutrinário de Paulo, o conhecimento doutrinário dele foi recebido do Senhor. Ele recebeu direto de Deus. E todo o seu conhecimento das ciências, todo o seu conhecimento intelectual não atrapalhou nisso. Falando do conhecimento doutrinário, a gente sabe que esses conhecimentos que o apóstolo Paulo recebeu do Espírito Santo foram úteis para torná-lo o grande doutrinador da fé cristã. Paulo recebeu a doutrina de Deus. O que é a doutrina de Deus? É o ensino a respeito da pessoa de Deus. Quando a gente fala de doutrina, doutrina é sinônimo de ensino. Então a doutrina de Deus é todo o conhecimento que Paulo recebeu sobre a pessoa de Deus. Então em suas cartas, Paulo ele vai dizer que Deus é o Deus da paz, vai dizer que é o Deus eterno. Paulo diz que Deus é nosso Pai, diz que é um Deus fiel, dentre outras características de Deus. Paulo cita essas. E olha que interessante, Paulo ele começa a falar de algo chamado paternidade. Jesus Cristo falou que Deus era nosso Pai, e Paulo depois vem reforçando que Deus é nosso Pai, que Deus é nosso Pai. Então essa doutrina de Deus, da paternidade de Deus, ela é fundamental para nossas vidas. E nós precisamos compreender isso, e mais à frente neste vídeo nós vamos falar mais sobre essa paternidade. Paulo também falou sobre as doutrinas de Cristo, ou a doutrina de Cristo. Paulo exemplificou e explicou para o mundo gentio e para o mundo judeu quem é Cristo. Isso é fundamental quando Paulo começa a falar de Cristo e começa a fazer analogias com o Antigo Testamento para mostrar para os judeus que a Bíblia já prenunciou Cristo, que a Torá prenunciou Cristo. Quando ele começa a falar sobre Cristo para os gentios, mostrando quem é a pessoa de Cristo, é fundamental, inclusive para nós compreendermos isso. E falando de Cristo, Paulo chamou de Senhor Jesus Cristo e disse que era a sua vida. E que para ele, apóstolo Paulo, o viver era Cristo. Para nós também, o viver deve ser Cristo, amados. Essa doutrina, este ensino, eles têm que estar profundo em nossos corações. Paulo, ele também disse que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação dos homens. Então, olha só, os ensinos, as doutrinas de Paulo mostrando quem é Cristo e o que é o Evangelho de Cristo. Então, aquele que não acredita no Evangelho de Cristo, não acredita no poder de Deus para a salvação do homem. Paulo veio trazendo esses conhecimentos. Paulo também disse que somos novas criaturas em Cristo. Sendo novas criaturas em Cristo, nós entendemos que temos uma nova vida. Através do quê? Através dessa doutrina que Paulo recebeu do Senhor e nos ensinou. Desde a conversão de Paulo até o seu martírio, Cristo era a essência, o alvo e o prêmio de sua vida. E Paulo deixava isso claro nas suas epístolas, mostrando a todos quem foi Cristo para ele e deixando claro quem é Cristo para nós. Cristo deve ser a nossa essência, o nosso alvo e o nosso prêmio. A coroa de nossa salvação está em Cristo. Falando em salvação, Paulo também recebeu do Senhor a doutrina da salvação. A doutrina da salvação é a soteriologia. Palavra difícil, hein? Palavra difícil. Você vai ver no livro aí na página 29, soteriologia. Só para não perder o costume, vamos lá, você repete comigo, soteriologia. Vai lá de novo, soteriologia e dá um glória a Deus no final que fica melhor. Ok, então, a soteriologia, a doutrina da salvação. Paulo veio nos ensinar o que é a salvação e como a salvação se dá. E esses ensinos de Paulo, eles são profundos a respeito da salvação. Paulo fala disso em praticamente todas as suas epístolas. É mais comum nós vermos em Hebreus, quando tem a passagem dos heróis da fé, que Paulo sempre fala, pela fé, pela fé, pela fé. E Paulo, ele disse em suas cartas que o justo viverá pela fé. Então a doutrina da salvação, ela fala que a salvação se dá mediante a fé e não por obras, para que nenhum homem se glorie. Quando Paulo fala que a salvação se dá pela fé e não mediante as obras, Paulo está desvencilhando a salvação da lei, porque a lei judaica era uma lei de obras e de rituais. Paulo ele desvencilia a salvação da lei e atribui a salvação única e exclusivamente à pessoa de Jesus Cristo. E é importante nós compreendermos estes aspectos, porque por melhor que possa ser o homem, ele não pode fazer nada para a sua salvação. A salvação vem apenas através do Senhor
Jesus Cristo. Agora no 2.4 do teu livro aí, ó, nós vamos falar sobre o conhecimento de Paulo da realidade social. E é algo muito interessante também. Porque Paulo, ele falou da realidade social e do seu conhecimento, falou a respeito dos nossos relacionamentos com autoridades políticas. Como nós devemos nos relacionar com as autoridades políticas. Paulo também falou a respeito do relacionamento. Na época existia o relacionamento de escravatura, de senhor e servo. Paulo falou a respeito disso. Paulo também falou sobre como as mulheres deveriam se comportar e também falou sobre machismo em suas cartas. As suas falas sobre a realidade social que os romanos viviam e que a sociedade vive até hoje são importantes para nós direcionarmos o nosso comportamento, para nós direcionarmos a forma como devemos nos posicionar. Em relação às autoridades políticas, Paulo disse que elas devem ser respeitadas. Em relação ao trato senhor-servo, Paulo disse que o servo deveria honrar o seu senhor e disse que o senhor deveria respeitar o seu servo. Só que, mais adiante, Paulo cita que para Deus são todos iguais. E quando Paulo cita que para Deus são todos iguais, não há escravo nem livre, diante de Deus somos todos iguais, automaticamente Paulo estava abolindo a escravatura. Porque aquele que entendia que são todos iguais diante da lei, ele compreendia que não deveria exercer poder dessa forma sobre seus irmãos. E quando Paulo falou a respeito do relacionamento homem e mulher, ele disse uma coisa interessante em uma de suas cartas. Ele disse que a mulher deveria honrar o marido, mas depois ele diz assim: vós maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando ele diz isso, ele fala que deve existir a submissão, só que o amor deve ser maior que a submissão. O amor do marido para com a esposa como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Mostrando que não deve haver machismo, não deve achar que o homem é melhor que a mulher. Pelo contrário, o homem deve viver em função de proteger e amar a mulher. A gente percebe nesse capítulo 2 que Paulo ele sabia exatamente onde ele estava pisando. Ele sabia o contexto social que ele vivia, ele sabia o contexto familiar que estava cercando ele e servia para que ele formasse os seus argumentos para atingir o objetivo final. E qual era esse? A salvação das vidas. E sempre demonstrando que o amor de Deus pela sua igreja através da vida de Jesus. E ele conheceu Jesus? Sim. Conheceu Jesus. Como que ele conheceu Jesus? O Senhor falou com ele, apareceu através de uma luz. Ele teve contato, igual eu estou tendo com você? Passei álcool em gel, tá bom? Ele teve contato? Físico não. Ele não teve. Mas aí a gente linka com o que nós falamos lá no início. A fé que ele tinha no Cristo, que foi revelado a ele através do encontro quando ele estava no caminho de Damasco. Eu ia falar caminho de Emaús, no caminho de Damasco. Então, a partir desse momento, ele começa um novo relacionamento com Cristo. E o que eu acho lindo na vida de Paulo, ele não fica contente com aquela informação só para ele. A partir desse momento, ele entende, não, isso daqui não pode ficar só comigo. As pessoas agora precisam ter o conhecimento da experiência que eu tive. E agora eu sei que é acessível para todos nós. E com isso ele começa então a formar os fundamentos, os argumentos para o fundamento da justificação agora através pela fé. Então nós entramos agora no capítulo 3, Itaí. Capítulo 3 vai falar sobre os livros de Romanos, fundamento da justificação pela fé. É necessário nós entendermos um pouco sobre o contexto, sobre para quem inicialmente Paulo escreveu. Entendendo isso, fica mais fácil compreendermos o livro. Porque, primeira coisa, as pessoas pensam que a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos foi escrita exclusivamente para aqueles que nasceram em Roma. Mas não. Aos Romanos é um título que foi dado a esse livro. Mas, ao ler o livro, nós podemos encontrar que esse livro foi escrito pelo menos para 3 classes de pessoas. E quais eram elas? Judeus cristãos que moravam em Roma, romanos cristãos que moravam em Roma e gentios de todas as nações cristãos que moravam em Roma. Este é o público inicial para quem Paulo escreveu a epístola aos Romanos. Você vai ver que ele diz a todos os santos que estão em Roma. Então, esse é o público inicial.
Compreendendo o público inicial, nós precisamos compreender agora quais eram as características religiosas dos romanos. Os romanos, eles eram politeístas. Eles adoravam aos deuses romanos, adoravam aos deuses gregos e adoravam aos ancestrais. Eles praticavam cultos à ancestralidade. Então essa é a característica romana, da religião romana. Compreendendo isso, a gente consegue saber porque que ora no livro Paulo fala sobre deixar a idolatria e deixar a imoralidade. Quando ele fala isso, ele está se dirigindo aos gentios, romanos e os de outras nações que estavam em Roma. E quando Paulo fala da justificação mediante a fé, não pela lei, Paulo está falando aos cristãos judeus. Ele começa a direcionar pelo assunto, ele direciona o livro aos públicos que lá estavam. Extremamente importante isso. E quais eram os assuntos principais desta epístola aos romanos? Justificação pela fé. E essa justificação pela fé, ela confrontava então os judeus, os cristãos judeus que estavam em Roma, porque eles se diziam seguidores de Cristo, mas ainda estavam presos aos rituais da lei. E depois ele falava sobre o abandono da idolatria e o abandono da imoralidade. Estava falando aos gentios que estavam em Roma. E esse texto, quando ele fala sobre isso, ele estava confrontando então os gentios. Para falar da justificação pela fé, Paulo transmite uma mensagem importante, que é a mensagem da graça. No livro de Romanos, se nós formos ler, nós vamos ver que Paulo, primeiro, ele iguala judeus aos gentios. Depois que Paulo iguala judeus aos gentios, ele começa a falar da graça. Porque a graça ela é para todos, não apenas para judeus e não apenas para gentios. Então ele iguala, Paulo com um versículo, ele iguala todos. E após igualar todos, ele começa a falar da graça de Deus que foi manifestada a todos os povos. Andando no nosso livro, nós vamos ver aqui na página 35 que Paulo cita um versículo interessante aos romanos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Olha que interessante, neste versículo, falando da justificação pela fé, Paulo cita judeu e depois ele cita grego. Mas como assim grego na epístola aos romanos? Não é interessante isso? Mas se nós pegarmos o original, é Helen, onde está escrito grego nesse versículo, em Romanos 1:17, é Helen. E esse Helen, o sentido amplo dele, abrange todas as nações não judaicas. Seriam os gentios. Que seriam os gentios. Seriam todos os gentios. Então é importante nós analisarmos isso. Outro ponto interessante, quando Paulo fala que, no final do versículo, mas o justo viverá pela fé, ele está citando o Antigo Testamento. Está citando o profeta Abacuque. Abacuque 2:4 diz que o justo viverá pela fé. Então Paulo pegou um profeta dos gentios, dos judeus, para mostrar aos judeus que a justificação vem pela fé e não pelas obras da lei. Depois Paulo ele combateu a pecaminosidade dos gentios e dos romanos, falando que era necessário deixar a imoralidade, deixar a idolatria e se achegar ao Deus único e suficiente Salvador. Essa epístola de Romanos é uma epístola fantástica, porque ela traz fundamentos da salvação, traz fundamentos da graça, traz reconciliação, ela luta contra a xenofobia, mostrando que todos são iguais diante de Deus, e traz os parâmetros de justificação que o Senhor tem para nós. É muito interessante quando a gente começa a entender a questão da justificação, porque a justificação ela produz efeitos em nós. Não é apenas eu dizer eu estou justificado ou eu sou justo. Não, a justificação ela produz efeitos em nós. E os efeitos da justificação, eles são presentes e futuros. Nós não conseguimos justificar o nosso passado mais. O nosso passado de impiedade, ele não vai se tornar justo. Mas o nosso presente, o nosso futuro, a justificação ela tem efeitos sobre ele. Quais são esses efeitos? Primeiro, paz com Deus. Quando a pessoa ela compreende que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, e Paulo cita isso na Epístola aos Romanos, ele diz que as pessoas começam a ter paz com Deus.
Em Romanos 5:1, Paulo fala isso. E realmente nós começamos a ter paz. Nós que experimentamos a salvação através de Cristo, nós sabemos que estamos em um estado de paz através do Senhor. Depois Paulo fala da salvação da ira. Quando somos justificados, nós somos salvos da ira. Depois ele fala da reconciliação, porque pelo pecado estávamos separados de Deus. Mas Cristo, ele nos reconciliou com Deus. E é extremamente importante, fantástico, este ministério da reconciliação. Porque a reconciliação, ela traz consigo algo chamado relacionamento. Estamos afastados, não nos relacionamos, mas quando nos reconciliamos, automaticamente começamos a nos reconciliar. Aí entra a paternidade, que é o relacionamento do filho com o pai e do pai com o filho. E foi isso que Cristo trouxe para nós e Paulo evidencia através da Epístola aos Romanos. Mas o efeito da justificação pela fé, pastor Mateus, e o principal deles é a vida eterna. Quando Paulo cita em Romanos 5,18, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Em um só ato de justiça veio a graça. Então essa vida eterna, ela diz respeito a hoje, mas ela diz respeito ao nosso futuro. Também novidade de vida. Olha o que a graça traz, a justificação traz para nós, andar em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? É deixar as obras más, as obras erradas que fazíamos, e começar a andar em uma novidade de vida. Imagine a novidade de vida para a mulher judia. Imagina a carga que ela trazia da tradição dos judeus sobre as mulheres. E andar em novidade de vida, você andar em liberdade, você ter acesso à igreja, você ter acesso ao templo, você conseguir ter uma vida mais livre, uma vida melhor. Inclusive a possibilidade de expressar adoração ao Senhor. Sim, porque era proibido pelo judaísmo, não podia expressar adoração ao Senhor, e agora, com essa novidade de vida, pode. Imagine a novidade de vida para aqueles que andavam na promiscuidade. Andar em novidade de vida, deixar a promiscuidade de lado. E é isso que Paulo ensina em seus relatos. Também fala da libertação e serviço, de deixarmos o jugo da servidão e do pecado e termos uma vida de serviço ao Senhor e ao próximo. A justificação, ela produz o efeito também da absolvição. Olha que interessante, sair da condenação para a absolvição. Isso é fantástico para nossas vidas. Fala sobre andar segundo o Espírito Santo. Imagine um homem que andava guiado pelo seu entendimento e começa a andar guiado pelo Espírito Santo. Olha a mudança, receber do alto, receber do próprio Deus aquilo que deve fazer e como deve se comportar. É fantástico. Para eu finalizar esse ponto dos efeitos da justificação, existem outros no livro que depois vocês vão ler e vão ver, mas o mais maravilhoso de todos, a posição de filho e herdeiro. O principal efeito da justificação é que nos torna filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, como Paulo diz em Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e também co-herdeiros de Cristo. Amém? Glória a Deus. E ainda a gente tem aqui o 3.7 do livro, que fala sobre o povo de Israel e o plano salvífico de Deus. A Epístola aos Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, vai evidenciar que para o povo de Israel, que Deus havia escolhido aquela nação para que através dela viesse o Salvador. Então Paulo fala isso, olha, Israel foi o lugar escolhido para que através de Israel viesse o Salvador do mundo. E olha que interessante a gente fazer um contraponto, né? Os judeus, eles se colocavam como filhos de Abraão e os gentios como órfãos. Veja que interessante, Mateus. Os judeus, filhos de Abraão, os gentios, órfãos. O que Deus fez? Ligou todos em uma única paternidade. Porque o judeu que se converte a Cristo, ele enxerga que ele deixa de ser filho de Abraão para ser filho de Deus. E o gentio que se converte a Cristo, ele deixa de ser órfão para se tornar filho de Deus. Então, Cristo, ele une, ele liga judeus e gentios em um só povo. Amém.
Olha só que interessante. Paulo ele pega então através dos seus ensinamentos, da sua carta aos Romanos, falando da justificação da fé, ele vai dando lá então uma série de requisitos, na verdade não é requisitos, ele vai dando uma série de estímulos para que as pessoas elas viessem então acreditar nesse Jesus, por dois objetivos. A partir do momento então que eu entendo que eu sou filho, talvez se você tem lutado na tua mente com esse sentimento de orfandade, nós aqui como família, como igreja, nós declaramos a paternidade de Jesus sobre a tua vida. Você é um filho amado por um pai bom que te escolheu antes que você fosse matéria informe, no ventre da tua mãe. E através agora de Romanos você vê todos esses fundamentos, essa lista de coisas boas que o Itaíra acabou de nos passar, sabe por quê? Porque nós estamos em família, e estando em família, agora nós precisamos entender, pastor Mateus, qual é o nosso papel dentro da família. Paulo ele é muito sábio, ele discorre então sobre esses fundamentos para que agora nós possamos entender então qual é o nosso fundamento do serviço como cristão. Então com isso nós entramos no capítulo 4. Interessante que o apóstolo Paulo ele estabelece os fundamentos, como foi dito pelo Itair, mas ele também atua numa organização da cultura da igreja. E ele traz orientação para os irmãos como deveria ser o procedimento diário na fé. Então, nesse capítulo de número 4, da unidade 1 do nosso livro, nós vamos falar sobre a segunda parte da Epístola aos Romanos, que compreende justamente do capítulo 12 ao capítulo 16 da Carta aos Romanos. E Paulo, então, ele vai abordar com propriedade sobre vários assuntos. Ele vai passar pelo papel do cristão na adoração ao Senhor, inclusive oferecendo a Ele o nosso culto racional, aquele texto que é chave, nós vamos comentar sobre ele aqui. Apresentai-vos o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo também ele vai fazer uso e vai falar com propriedade sobre 7 dons ministeriais. Na carta aos Coríntios, que nós vamos estudar no próximo capítulo desse livro, nós falaremos sobre os dons do Espírito Santo. Mas Paulo aqui ele fala sobre dons de ministério, dons de organização do corpo da igreja. Paulo vai falar também a respeito da importância do nosso testemunho como cristão, para que nós possamos, diante dos homens, diante das autoridades, trazer um testemunho apropriado como filhos de Deus e como servos de Cristo. E Paulo também passa pelo assunto do socorro aos fracos na fé. Porque com o passar do tempo, alguns irmãos esmureciam, alguns irmãos desanimavam, e Paulo traz uma série de orientações também, para que esses irmãos sejam fortalecidos e resgatados, inseridos mais uma vez nesse contexto de adoração, de culto e amor ao próximo. Então no item 4.1 do nosso livro, o autor vai falar sobre o serviço da adoração. E para que Deus nos salvou? Deus ele nos alcançou e nos salvou não para que nós ficássemos ociosos ou tivéssemos apenas uma vida contemplativa. Paulo traz esse ensinamento para os romanos, mas é claro que isso se aplica às nossas vidas hoje. O Senhor ele nos alcançou e como gratidão nós podemos entregar a Ele a nossa adoração, entregar a Ele o nosso serviço e viver uma vida de um bom testemunho, para que possamos honrar o que o Senhor fez pelas nossas vidas. Então Paulo vai falar um pouco a respeito do nosso culto racional. Ele diz assim, em Romanos 12, que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, apresentando a Ele o nosso culto racional. E é interessante que esse culto, ele é racional, mas não baseado nas dificuldades que vivemos, não baseado nas limitações que nós temos, racional do ponto de vista de que nós sabemos a grandeza desse Deus, nós sabemos o quão importante Ele é, e nós sabemos tudo que Ele fez por nós. Então nada mais justo do que devolvermos a Ele parte do que Ele fez, devolvendo em forma de gratidão. E esse culto tem que ser ao Senhor. Paulo faz questão de observar isso para os irmãos em Roma também. Esse culto não deve me satisfazer. Esse culto não deveria satisfazer a eles mesmos.
mesmo que nós tenhamos necessidades, mesmo que nós tenhamos dificuldades, anseios e desejos. É claro que o Senhor, como Pai, Ele cuida de nós, mas Paulo fez questão de frisar que esse culto tem que ser direcionado ao Senhor. E esse é o caminho para que nós possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando nós buscamos e entregamos a Ele, com certeza nós seremos agraciados também por essa vontade boa, agradável e perfeita. Paulo trata sobre a adoração através dos diferentes dons. Sim, é isso mesmo. Eu adoro ao Senhor com aquilo que Ele me deu. O que é um dom? Um dom é um presente, é uma capacitação dada por Deus para nós, os seus filhos, dada à igreja. E esse dom, ele nos edifica, mas ele também nos auxilia a servir. O dom, ele é para edificação, em algumas vezes, mas também para servir ao corpo. E Deus, ele distribui a cada um conforme o que é útil, para o que for proveitoso. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre 7 dons que estavam disponíveis à igreja. 7 dons que o Senhor deseja distribuir e manifestar para que haja uma organização, para que haja uma organização e para que haja também um aprofundamento do ensino e das atividades. Então Paulo vai descrever, e ele discorre em Romanos capítulo 12, dos versículos 6 a 8, você vai encontrar na sua Bíblia ele falando sobre o dom de profecia, o dom de ministério, que é um dom de serviço, o dom de ensino, de exortação, de repartir, o dom de liderança, que é o dom de presidir, e o dom de misericórdia. Dons esses que são fundamentais, não só eram fundamentais naquela época, mas também nos nossos dias. Paulo também faz questão de mencionar sobre o amor ao próximo. O próprio Jesus declarou que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber. E o amor é o principal mandamento, é o que o Senhor nos deixou de mais maravilhoso. Então Paulo também atua junto aos irmãos, e isso vale para nós nesses dias, sobre as questões do amor. Nós fomos amados por Ele, fomos transformados e justificados. E dessa forma nós também temos, não só como um dever, não entenda isso como uma imposição, mas nós temos também que exercer esse amor. Amar não só aqueles que nos amam, mas também aqueles que nós não temos muito contato, ou até os próprios inimigos, como Jesus já deixou bem claro em sua palavra. Então em Romanos capítulo 12, do 9 a 10, Paulo vai bater na tecla de que esse amor ele tem que ser um amor sincero, não fingido, um amor cordial e um amor fraterno, um amor para com todas as pessoas, sem rancor, sem raiva ou sem falsidade. Paulo também deixa bem claro a necessidade de nós nos apegarmos ao bem, fazer aquilo que é bom. Então você vê que Paulo ele vai trazendo vários conceitos, assim como o Itaí já explanou aqui sobre a primeira parte do livro da Epístola aos Romanos, e Paulo vai trazendo alguns conceitos agora também. Abençoar aqueles que vos perseguem, inclusive, porque as nossas boas sementes resultarão em bons frutos, numa boa colheita para nós. E também Paulo diz sobre vencer o mal, mas pagando como bem. Não adianta eu querer pagar na mesma moeda, porque não foi isso que Cristo nos ensinou. E é isso que chama atenção na vida do apóstolo Paulo, a maneira com que ele sintetizava e passava esse conhecimento para os seus filhos na fé, aqueles que estavam recebendo as orientações. No 4.3, nós vamos falar sobre o testemunho cristão diante das autoridades. É no capítulo 13 de Romanos que Paulo vai explorar e explanar sobre as autoridades. Não apenas autoridades espirituais, mas também as autoridades civis, sejam elas políticas, jurídicas, enfim. Paulo vai falar com clareza que todas as autoridades são constituídas pelo Senhor e elas merecem o nosso respeito. Talvez você não concorde com alguma situação, mas concordância é diferente de respeito e nós não devemos nos rebelar contra as autoridades espirituais. Nós devemos inclusive nos sujeitar a ela, é o que o texto diz. É claro que poderíamos fazer um parêntese aqui, desde que a sujeição a essa autoridade ela não fira os princípios bíblicos nem os princípios éticos. Não é porque você tem um chefe lá na empresa onde você trabalha que esse chefe te pedir alguma coisa escandalosa você vai obedecer piamente porque ele é uma autoridade.
Então, se você recebe um pedido, ou uma orientação, ou uma ordem de uma autoridade que fere os princípios bíblicos ou princípios éticos da nossa sociedade, é claro que não vale a pena nós fazermos isso porque nos trará prejuízo. Paulo então reforça que as autoridades estão ali porque elas são permitidas pelo Senhor, foram permissão de Deus. E Paulo também vai dizer, o apóstolo diz nesse texto, que quando eu resisto à autoridade, quando eu me rebelo à autoridade, eu colho algumas consequências ruins. Resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. Isso traz condenação sobre a minha vida. E a autoridade, ela às vezes é vista por nós como alguém que impõe regras, como alguém que traz uma severidade. Mas o apóstolo também diz assim, que se você fizer o bem, você vai ter louvor dela. Então a autoridade, ela está ali justamente para cumprir o seu papel. Mas se você fizer o que é bom, você não tem o que temer. Pelo contrário, você vai ser abençoado por Deus e vai ser honrado pela autoridade que está sobre a sua vida. No 4.4, Paulo vai falar a respeito do socorro aos fracos da fé. Como dissemos anteriormente, infelizmente ao longo da caminhada, alguns irmãos eles desanimavam, alguns irmãos eles se afastavam do grupo, alguns irmãos já não estavam com tanto afinco. E Paulo vai trazer esse ensinamento aos irmãos em Roma, e esses conflitos então são solucionados, são resolvidos pelos ensinamentos de Paulo. Porque naquela época nós tínhamos os irmãos mais maduros, aqueles que tinham um conhecimento maior, experiências maiores com Deus, mas nós tínhamos os irmãos que eram novos na fé e aqueles que estavam desanimados. Então Paulo, com muita sabedoria, ele trazia uma série de conselhos e ensinamentos. Inclusive na página de número 47, você vai encontrar um quadro com vários conselhos de Paulo a como tratar esses irmãos. Irmãos que estão precisando de uma mão estendida, estão precisando de um auxílio, de um apoio nosso. Outro conflito que havia também naquela época na igreja em Roma, dizia respeito aos judeus convertidos e aos gentios convertidos. Porque os judeus, eles às vezes continuavam insistindo na observância dos ritos da lei, insistindo na observância dos costumes e da tradição oral da lei. Então Paulo, ele aponta também o holofote dele para essas questões. Veja bem que nós falamos aqui já, durante todo esse tempo, de vários assuntos que foram explorados por Paulo, desde o capítulo 3, explanado pelo Itaíra, agora no capítulo 4 desse livro, na unidade 1. Então Paulo, ele passou por uma série de assuntos, usando dos conhecimentos que ele tinha, como Mateus disse anteriormente, conhecendo o público com que ele estava tratando, ele pôde explorar os pontos específicos, trazendo a revelação do Senhor para cada situação. Então os irmãos judeus, eles insistiam em guardar o sábado, na circuncisão, nos hábitos alimentares, e eles desejavam também que os novos convertidos, os gentios convertidos, fizessem da mesma forma. Então Paulo vai tratar sobre esses assuntos. Com muita precisão, Paulo orienta. E assim como já foi dito pelo Itaí, ele acaba trazendo esse ensinamento de que a graça, ela sobrepuja sobre a lei. Ela prevalece sobre a lei. Paulo também, no capítulo 14 e 15 da Epístola aos Romanos, ele vai falar sobre suportar as fraquezas uns dos outros e agradar ao próximo e não a si mesmo. Porque aquilo que nós semeamos, aquilo que nós fazemos ao nosso irmão, com certeza o nosso Deus é fiel e justo para trazer a nós também respostas ou soluções para aquilo que nós precisamos. E finalizando então a Epístola aos Romanos, no último capítulo, que é o capítulo 16, Paulo, ele agradece aos irmãos pelo auxílio, pela recepção, pelo apoio, e Paulo finaliza também agradecendo e adorando a Deus por tudo aquilo que o Senhor estava fazendo naquele povo, no meio dos irmãos em Roma. Muito bom! Está sendo boa essa aula para você, então eu esqueci de avisar, se você tem alguma dúvida, comentário, feedback, por favor deixe nos comentários desse vídeo, para que depois nós aqui como time, como equipe do IBAD, nós possamos analisar e no nosso bate-papo na segunda-feira, então nós vamos levar para vocês todas essas dúvidas sanadas, assim eu espero. E é importante, agora voltando, o pastor Mateus e Itaí, no capítulo 4, quando a gente está falando sobre o fundamento do serviço cristão,
Você citou por várias vezes sobre a importância do testemunho. E eu anotei duas coisas aqui, Tair, que se nós, quando a gente aplica isso nos nossos dias, se nós trazendo para os nossos dias a aplicação do exercício dos dons e do amor ao próximo, então nós entendemos que nós estamos tendo um bom testemunho, sim? Só que esse bom testemunho, pastor Mateus, você que está na liderança junto com o pastor Sebem ali da nossa igreja, da comunidade cristã Monte Santo, esse testemunho ele tem que ser só dentro da igreja, só dentro dos nossos salões de culto? Com certeza não, né? Nós estamos aqui, nós três, nós temos a ilustre presença do nosso diretor, pastor Natanael, que já introduziu essa aula da Unidade 1. Então todos nós aqui estamos em segmentos diferentes da sociedade. Então nós temos aqui o Itaê, que é um empresário, nós temos aqui o pastor Mateus, que trabalha também na área, fazendo interface na área da política. Eu trabalho também em uma empresa. Nós precisamos ter bons testemunhos fazendo o exercício dos dons e do amor ao próximo em todos os lugares onde nós estamos. E uma coisa importante, qual é o testemunho que você tem dado fora do teu contexto de igreja? Qual é o testemunho que você tem dado dentro da tua casa, dentro da tua família? Será que os teus filhos, quando vão falar de você, eles têm um bom testemunho para compartilhar ou não? Fica a dica, eu só quero que você pense um pouco nisso. Sabe por quê? Porque aqui o pastor Mateus ele falou sobre lei, sobre nós estarmos debaixo de uma lei, debaixo de uma autoridade. E eu gostaria de passar para o Itaê. Itaê, no teu ponto de vista, quando nós falamos sobre lei, qual que é a aplicação que nós temos que trazer mediante aquilo que Paulo nos ensina? Vamos falar dos dois aspectos da lei. Primeiro, a lei jurídica, ou a lei de uma nação. Quando Paulo fala sobre as autoridades, sobre a lei das nações, a gente tem que compreender que devemos honrar e cumprir, até o limite em que essa lei não ofenda princípios da nossa fé. Quais são os princípios da nossa fé? Os princípios bíblicos. Por exemplo, se surgir uma lei em que o aborto é liberado no nosso país, e eu sou médico cristão, eu vou fazer aborto? Não. A lei diz que devo fazer, mas aí a lei fere um princípio de fé. E quando a lei fere um princípio de fé, eu devo permanecer com a minha fé e não ter essa observância da lei. Agora, falando da lei, na questão da lei judaica, sempre que a gente fala sobre a lei, a observância da lei, a inobservância da lei, é importante nós compreendermos que, quando Paulo fala da lei, ele está falando dos rituais que o judaísmo cumpria, que eram os rituais do templo, os rituais do sacrifício. Esses rituais que não devem ser observados, mas os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não matarás, tudo isso aí deve ser observado. Um outro ponto muito interessante, às vezes as pessoas acham que a lei ela é inútil, só que a lei ela é útil no seu propósito. Porque qual é o propósito da lei? O propósito da lei é o contraste do pecado. A lei ela veio para evidenciar o pecado. Depois que a lei evidencia o pecado, ela abre o caminho para Cristo. Porque compreendemos que somos pecadores e precisamos da graça para sermos salvos. Ok? Então o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso, que a lei ela evidencia o pecado, ela evidencia que somos pecadores. Uma vez que conhecemos que somos pecadores, compreendemos que precisamos de Cristo. Então a lei ela é útil e eficaz em seu propósito. Amém. Amém. Excelente. E com isso, então, nós finalizamos o capítulo 4. E agora nós vamos falar de outra carta. Nós falamos, então, da carta de Paulo aos Romanos. E agora nós vamos falar da carta de Paulo aos Gálatas. O que Paulo ele vai falar nessa carta? Ele vai falar agora sobre o fundamento, pastor Mateus, da graça libertadora. Isso mesmo. Então, nessa primeira unidade do nosso livro, estudando duas cartas do apóstolo Paulo. A carta aos Romanos já foi, e agora nós vamos falar da carta destinada aos irmãos da Galácia, aos Gálatas. Uma carta que foi escrita mais ou menos entre 48 e 49 depois de Cristo. Uma carta que ela traz alguns conceitos para o público daquela época e vai falar sobre a questão da liberdade, a liberdade pela graça e a questão da justificação pela fé.
justificação, essa pela fé, que já foi abordada também por Paulo junto aos romanos. Importante frisar esse conceito, que não é por aquilo que nós fazemos que nós somos aceitos pelo Senhor, é por Cristo, pela graça, por aquilo que Ele já fez, e isso é mediante a fé. Havia alguns conflitos também entre os Gálatas, e Paulo vai tratar sobre isso, principalmente porque os judaizantes forçavam os gentios convertidos a seguirem os rituais, as tradições do Antigo Testamento. Então essa carta não foi direcionada a uma única cidade. No caso anterior, nós vimos que a epístola foi direcionada aos irmãos em Roma, mas abrangeu todos os outros irmãos que estavam ali, sejam cristãos que viviam em outros lugares ou cristãos romanos. O interessante dizer aqui é que essa carta ela não é específica para uma única igreja ou uma única cidade, mas ela é destinada para um grupo de irmãos, um grupo de pessoas, cidades da região sul da Galácia. E ali estavam as cidades de Antioquia, de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Todas essas cidades, elas foram edificadas e as igrejas fundadas durante a primeira viagem missionária. Então Paulo já havia tido contato com eles presencialmente. E desta feita escrevia cartas, inspirado pelo Espírito Santo, trazendo conhecimentos, tirando dúvidas que os irmãos poderiam ter e alinhando aquela igreja, as igrejas ali da Galácia, conforme o padrão estabelecido por Jesus e a vontade do Senhor. Qual que era o cenário da igreja na Galácia? Haviam muitos falsos mestres. Infelizmente, pessoas que se levantavam com ensinos que não eram verdadeiros, ensinos que se desviavam da genuinidade da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Havia também um grupo de pessoas que traziam um evangelho pautado na lei, pautado no merecimento que a lei trazia, nos rituais da lei, na observância de costumes da lei. Então Paulo também vai abordar essa questão junto aos irmãos, dizendo que as regras humanas, elas não nos garantem, elas não trazem nada, mas sim o sacrifício de Jesus na cruz. É através dele, é por meio dele que nós chegamos ao Pai. E Paulo, ao decorrer dos capítulos, então, dessa epístola dos Gálatas, ele vai tratando sobre cada um desses assuntos que nós mencionamos aqui. Se você pegar o seu livro, no item 5.2, a liberdade oferecida pelo Evangelho, nós vamos ver que a palavra é que traz a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus já havia explicitado sobre essas coisas. Paulo então vai abordar justamente isso, que a boa nova da salvação, ela também traz uma libertação, uma liberdade para os cristãos. Eu estou apontando para nós, porque estamos aqui no dia de hoje. Paulo tratava desse assunto com os Gálatas, mas isso se aplica à igreja dos nossos dias. Interessante notar que naquela época duas crises estavam acontecendo. Uma crise doutrinária e uma crise espiritual. A crise doutrinária se baseava pelo fato de que os irmãos não estavam conservando mais a palavra pregada por Paulo. Eles se desfazendo dos ensinamentos que o apóstolo havia trazido. O evangelho pregado por Paulo era tido pelas pessoas da região da Galácia como um evangelho muito simples. Então eles não aceitavam essa mensagem mais. Mas a palavra de Deus é uma palavra simples. Os ensinamentos de Jesus foram ensinamentos simples. Se nós praticarmos aquilo que Jesus nos deixou observar, nós teremos bom êxito na nossa vida cristã. A palavra de fato ela é simples. Às vezes é o homem que complica muito com outras ideias, tentando colocar outras situações. Mas então os irmãos da Galácia começaram a rejeitar a palavra porque tinham que os ensinamentos de Paulo eram muito simples. E eles também abandonavam a graça. Já não olhavam mais para a obra da cruz de Cristo, a obra redentora, a obra que nos salvou. Eles estavam abandonando a graça que traz a libertação e traz uma nova vida. E Paulo ele usa de palavras duras até. Em Gálatas capítulo 1, versículo 9, você vai encontrar assim na sua Bíblia: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado.
que essa nova palavra seja amaldiçoada. Paulo estava querendo dizer que a palavra do Senhor, comunicada outrora por ele aos Gálatas, não muda, permanecia a mesma. Os ensinamentos continuavam sendo os mesmos, assim como o nosso Deus não muda, não tem mudança e nem sombra de variação. O fundamento estabelecido no Evangelho continua sendo o mesmo. Então não tinha o porquê eles quererem buscar um novo conhecimento, uma nova doutrina. Aquilo que Paulo já havia estabelecido continuava valendo. A palavra não muda, ela é a mesma. Paulo trata também sobre a questão da circuncisão. A circuncisão que vinha como mandamento do Senhor no Antigo Testamento, mas que não era necessário mais, porque a nossa aliança agora é através de Cristo com Deus. Então Paulo ele vai passar sobre esse ponto, porque os judeus cristãos, eles desejavam que os gentios se circuncidassem, e Paulo vai deixar claro que isso não era necessário. A nossa aliança com o Senhor não é uma aliança mais na carne, pelo contrário, Jesus ele já pagou todo o preço, todos os cortes Jesus já sofreu, a nossa aliança é pelo sangue de Cristo e no nosso coração com Deus. Então Paulo expõe a hipocrisia dos judaizantes e Paulo traz esse ensinamento de que a circuncisão não era necessária. Os novos irmãos, eles deveriam ser aceitos mesmo se eles não fossem circuncidados. Paulo ele preserva a pureza do Evangelho. E Paulo também realça que nós somos aceitos por Deus mediante a fé em Cristo. É através do que Jesus já fez. Isso passa também pela questão da justificação. Nós somos aceitos, nós somos justificados de acordo com a nossa fé em Deus, de acordo com a obra que Jesus já fez. A justificação ela não é alcançada pela lei, assim como os cristãos judeus pregavam. A justificação ela é alcançada pela fé. Jesus já fez o que precisava ser feito. Paulo combatia muito os legalistas, porque eles diziam que a lei era mais antiga e era superior à fé. Então que a fé dos irmãos em Jesus era uma fé fraca, porque a lei que eles conheciam, estabelecida por Moisés, era superior à fé, e nós sabemos que isso na verdade não é assim. Paulo, então, ele combatia esses ensinamentos falsos. Lembra que dissemos na introdução desse capítulo 5 que haviam muitos ensinamentos falsos. Então, Paulo reorganiza todas as coisas ali, junto aos irmãos na Galácia. E Paulo também reforça de que a lei ela não invalida as promessas. A liberdade foi conquistada na cruz. Cristo conquistou essa liberdade na cruz por nós. E a lei, ela não invalida as promessas. Com a liberdade que Cristo nos trouxe, nós também nos tornamos herdeiros das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Então Paulo bate muito nessa tecla. E ele reforça que, ao serem batizados em Cristo, os novos filhos conquistavam uma nova vida e eram revestidos pelo próprio Senhor. No 5.4 ele vai falar sobre a liberdade herdada pelos filhos de Deus. O Senhor é nosso Pai, essa paternidade está sobre nós. E no capítulo 4 de Gálatas, Paulo aborda esse tema. Ele vai dizer que essa liberdade ela vem sobre as nossas vidas. Nós herdamos isso porque somos filhos de Deus. Cristo inaugura uma nova fase. Práticas e ensinos judaicos deveriam ser deixados de lado. Eu vou dizer para você que as Escrituras elas já nos trazem muitos ensinamentos. Se você pegar, por exemplo, o Sermão da Montanha, nos capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus, você vai ver que Cristo ele estabelece todo o fundamento da fé cristã ali. Se nós dermos conta de praticar e viver esses fundamentos, muito mais do que aprovado nós seremos. Por que então querer olhar para as questões da lei, as questões do passado? Então Paulo ele reforça que tudo passa por Cristo, vem por meio de Cristo e é através dele. Em Jesus fomos adotados como filhos, recebemos o Espírito Santo como presente para as nossas vidas e assim podemos nos relacionar com o Pai, chamando Ele de Abba Pai. Podemos nos aproximar do nosso Pai, inclusive agora, independente do que você esteja fazendo, além de assistir essa aula. Se você falar com o teu Deus aí, Ele vai te ouvir, porque Ele é um Pai que te ama. Esse selo de paternidade está sobre as nossas vidas.
E nós podemos nos relacionar com Ele dessa maneira carinhosa e gentil, chamando Ele de Abba Pai, o nosso paizinho amado, aquele que cuida de nós, o Pai perfeito, aquele que nos ama. Paulo ensina também, para nós finalizarmos essa etapa aqui, que a escravidão da lei, Paulo ensina também e trata sobre o assunto da escravidão da lei e a liberdade em Cristo. Querendo ou não, quando nós observamos as questões da lei, nós ficamos aprisionados em tentar ser aceitos pelo que a lei fala. Mas Cristo, ele já trouxe essa liberdade sobre as nossas vidas. E Paulo também faz um paralelo, falando a respeito da Jerusalém terrena e da Jerusalém celestial, fazendo uma comparação entre a lei e entre a graça. Eu não sei se isso te empolga, mas eu fico extremamente empolgado. Todas as vezes que eu paro para pensar em Itairê, eu lembro, eu sou filho de um pai que me escolheu. O meu pai terreno, o pastor Natanael, junto com a pastora Janete, que são os meus pais, eles tiveram o desejo de ter um filho. Mas eles não escolheram, não, meu filho vai ser o Mateus, com essas características desse jeitinho. Eles não tinham esse domínio, na verdade eles não tinham esse poder para me escolher. A partir do momento que eu nasci, eles me amam e eles vão me amar para sempre, assim eu espero, não é verdade? Mas o meu relacionamento com o meu pai, quando eu não estou fisicamente com ele, vai ser através do WhatsApp, através de uma chamada. Não tem como eu estar conectado 24 horas por dia com o meu pai terreno. Já com o meu pai celestial que me escolheu antes que eu fosse matéria informe, eu posso ter um relacionamento diário, 24 horas por dia. Sabe como? Porque eu fui justificado. Eu fui resgatado através da cruz do Calvário. E agora, como filho, eu tenho uma liberdade, Itair, que eu vou viver ela através da minha fé. Faz sentido isso para vocês? E fala então, Itair, um pouquinho para nós sobre essa liberdade que nós adquirimos pela fé. A liberdade que nós adquirimos pela fé, ela é mostrada por Cristo quando finaliza o Sermão da Montanha, que o pastor Mateus falou. Cristo já mostrou o primeiro passo de liberdade ao finalizar o Sermão da Montanha, que para mim é a constituição do reino. As verdades que Cristo disse ali constituem o reino dos céus no coração do homem. E quando Cristo terminou de proferir aquele sermão, que ele desceu do monte, o que ele fez? Chegou perto dele um leproso. O que a lei falava? Que ele tinha que se afastar. Podia ter contato. Jesus Cristo, o leproso disse para Jesus: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Jesus estendeu a mão: quero ser limpo. Amém. Então, tudo aquilo que a escravidão da lei separava, Jesus Cristo veio para unir. Então, o jugo, a servidão, a escravidão, ela provoca separação, ela provoca isolamento. Mas a adoção, a liberdade em Cristo, provoca união. Desfaz todo o isolamento, desfaz toda a servidão e faz com que sejamos filhos e estejamos unidos ao Pai. Amém. E Paulo, em sua epístola aos Gálatas, ele diz assim, Gálatas 5:1: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo da servidão. Por que não tornar a se meter debaixo de jugo da servidão? Porque o servo não é filho, o escravo não é filho, o filho não é escravo. Jesus, ele veio para filhos. Amém. Ele chamou filhos. Então nós devemos ter essa liberdade vivida pela fé em Cristo, pastor Marcos. Devemos viver essa liberdade, porque nós fomos chamados a ela, e não a jugo de servidão. Um ponto interessante que Paulo fala sobre essa questão da liberdade e da servidão, Paulo fala que as obras da carne são obras da servidão, são obras do pecado. E fala que o fruto do Espírito são obras da liberdade em Cristo. E o fruto do Espírito é o que filho tem. É o que o Senhor produz nos filhos. E veja só, as obras da carne, elas são desconexas, porque são muitas obras, separadas umas das outras. Mas o fruto do Espírito é um só. Até nisso o Senhor tem unidade, porque é um único fruto. E esse único fruto, ele é composto por características que só os filhos de Deus podem ter. Amém. Que só aqueles que
realmente tem essa paternidade do Senhor, pode ter. Amém. Mas de repente você está assistindo essa aula e pode pensar assim, poxa vida, eu não estou me sentindo como um filho. Talvez você tenha caído na servidão novamente. Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele também fala sobre o tratamento para com os caídos. Porque se você se distanciou de Deus, você pode voltar. Amém. Você pode deixar o jugo da servidão do lado e voltar à liberdade de filho. E voltar ao relacionamento com o Pai. E isso Paulo ensina na Epístola aos Gálatas. E aqueles que estão firmes devem encaminhar aqueles que estão fracos ou os que estão caídos para conseguir ajudá-los e resgatá-los. Porque todos somos filhos, somos uma família. E família não julga, família estende a mão. Família quer levantar aquele que está fraco. Amém. Paulo ele ensina isso na Epístola aos Gálatas. E depois, nos ensinos finais, Paulo falou que para ele, naquele momento, nem a circuncisão nem a incircuncisão significavam nada. Porque os judeus achavam que os gálatas deveriam se circuncidar. Os gálatas ficavam temerosos se deveriam se circuncidar ou não. Mas Paulo falou, olha, não é isso que vai tornar vocês uma nova criatura. O que torna vocês uma nova criatura é Cristo. Amém. Cristo. Então, a incircuncisão e a incircuncisão não é nada. Vocês não são salvos por aquilo que vocês vão fazer na sua carne. Vocês são salvos por ter Jesus Cristo na tua vida. Amém. Amém? Estes foram os ensinos finais do apóstolo Paulo aos Gálatas. Amém, excelente, mais uma vez, pastor Mateus e Itaí, muito obrigado, eu espero que essa aula tenha te ajudado, e olha só, nós estamos a 2 voltas da nossa primeira bandeira quadriculada, sabe qual que é essa bandeira quadriculada? Não. Para chegar na reta final, então de 24 livros, esse daqui é o 11º livro, depois nós então chegaremos na metade. Então tá quase. Então qual é o meu pedido para você? Não desanime. Mateus, pastor Mateus, Itair, pastor Natanael, nós estamos aqui para te auxiliar naquilo que você precisar. Tudo bem? Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Nós nos vemos na próxima segunda-feira às 8 horas da noite para o nosso bate-papo. Que Deus te abençoe, uma excelente semana. Tchau!